Fala, galera! Chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta terça-feira, dia de retomada dos trabalhos, pensando na Copa do Brasil. O Cruzeiro, na quinta-feira, no estádio Rei Pelé em Maceió. Teremos a presença também do torcedor do Cruzeiro. O estádio vai estar lotado. O CRB jogando todas as fichas, acreditando numa classificação na milionária Copa do Brasil. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Já o Cruzeiro pretende ter pelo menos 2 reforços nessa janela de transferências. Agora fala mais sobre contratações na Raposa. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal! Antes, aquele pedido sempre importante. Para você deixar o like, é só clicar no joinha. Você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Cruzeiro colocando muitos jogadores na base da seleção brasileira. Ontem falamos sobre 2 amistosos antes da Copa do Mundo Sub-17. O Brasil vai enfrentar a Costa Rica nos dias 21 e 24 de agosto em Santa Catarina. E o Cruzeiro colocou 4 jogadores na Sub-17. O Cauã Prat joga como zagueiro na seleção Sub-17. O Vitor Hugo milita, zagueiro também. Felipe Moraes, meio atacante. E o Pietro Tavares, atacante, convocado para a Sub-17 da seleção brasileira. Eles vão se apresentar no dia 15 de agosto às partidas disputadas nos dias 21 e 24. Então, o Cauã Prats, muito provavelmente, vai ficar fora de alguns jogos do Cruzeiro, a não ser que o Cruzeiro peça a liberação do jogador. Vamos até buscar essa informação ao longo do dia. Mas geralmente a seleção brasileira faz a consulta se o clube pensa em liberar o atleta. Por falar em liberar o atleta, o Cruzeiro liberou 5 para a seleção Sub-20. O Brasil vai fazer uma preparação que inclui, inclusive, viagem para o Paraguai. A seleção se apresentou nesta segunda-feira e viaja nesta terça para a Assunção dos Jogos nos dias 8 e 11. 5 jogadores do Cruzeiro. O goleiro Otávio, o zagueiro Bruno Alves, o volante Murilo Ickman, o meia Juan Gabriel e o atacante Kaique Kenji. A seleção Sub-20, então, amistosos no Paraguai. Depois os atletas vão voltar, porque o Cruzeiro tem um duelo diante da equipe do Palmeiras pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Amanhã joga o feminino pela Copa do Brasil, estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, 4h30 da tarde. Quem não comprou o ingresso ainda, bora comprar. É jogo único, vale vaga na próxima fase da competição. E é um duelo gigantesco. O Cruzeiro contra o Corinthians, medindo forças aí contra o principal time, já há um tempo, do futebol feminino no Brasil. A partir de então, amanhã, 4h30 da tarde, terá transmissão do Sport TV. No profissional masculino, o Cruzeiro voltando aos treinamentos, nesta terça-feira. Foi uma segunda-feira de folga, importante também para dar uma recarregada na bateria. E o pessoal, a partir de hoje, pensando somente no duelo diante da equipe do CRB. O jogo será na quinta-feira, 9h da noite, estádio Rei Pelé, em Maceió, que vai receber aí um ótimo público, e aí vamos acompanhar o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de uma vitória simples para buscar esta classificação, sem depender de penalidades, e aí colocar o pé na fase de quartas de final da competição. O técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema aí de suspensão em relação ao jogo de ida, e não tem nenhum problema de ordem médica em relação ao jogo de domingo. Claro que hoje vai ser um trabalho aí apenas de recuperação. Amanhã o último treinamento, e aí o Cruzeiro viaja para Maceió. É o time querendo seguir com este momento que foi retomado, depois da grande vitória diante da equipe do Botafogo. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que garante ter pelo menos 2 contratações até o fim da janela de transferências. Essa janela se encerra no dia 2 de setembro, ou seja, há pouco menos de um mês para que o Cruzeiro consiga suas contratações. As prioridades: 2 atacantes de lado de campo. Essa avaliação do técnico Leonardo Jardim, de que a posição mais carente é do extremo, do atacante do drible, da velocidade, do 1 contra 1. Até porque o Wanderson, que é o titular, segue sem conseguir se tornar um protagonista. Quais os nomes? Nicó? Os nomes não têm sido mais divulgados, até porque contabilizamos para vocês na semana passada 6 jogadores que foram tentados e o negócio acabou não avançando. A tendência é que Carrizo se torne o 7º. O atacante de 19 anos de idade, que pertence ao velho Sarsfield e que tinha tratativas com o Cruzeiro, deve jogar no Manchester City, o clube inglês.
topou bancar 16 milhões de euros, valor completamente fora da realidade. Só para completar sobre o Cruzeiro, registrar a rodada perfeita para a Raposa no Campeonato Nacional. Além da vitória por 2-0 contra o Botafogo no Rio de Janeiro, quebrando uma sequência ruim de 3 resultados com tropeços, 2 empates e uma derrota, o Cruzeiro se beneficiou dos empates de Flamengo e Palmeiras, na condição de visitante, contra adversários mais fáceis do que o Cruzeiro. O próprio Botafogo também tropeçou, o Bahia não venceu. Rodada muito legal para o Cruzeiro, que voltou a dividir a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Ambos com 37 pontos. É bem verdade que o Flamengo nos critérios de desempate leva vantagem e tem um jogo a menos. Palmeiras aparece na terceira colocação com 33 pontos e 2 jogos a menos do que a Raposa. Até o próximo vídeo.